Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. Os que ainda não se acomodaram podem escolher os seus lugares e se preparar para esse grande evento que nós teremos. Um dia e meio de um grande encontro. Então, se preparem, podem se acomodar e sejam, mais uma vez, bem-vindos. Então, bem-vindos e bem-vindas ao 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. Há 26 anos, a Abrasca e também o IBRE realizam esse nosso grande encontro. É um encontro que já está consolidado e tem uma expressiva evolução, tanto em termos de público, quanto em termos de avaliação e de representatividade. Nesse período, o nosso evento se tornou, então, o maior encontro de relações com investidores e mercado de capitais da América Latina. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por fazer desse nosso encontro um grande evento. Bom, isso se deve, em parte, aos nossos fiéis parceiros, a quem nós manifestamos o nosso profundo agradecimento. Eu começo com o patrocinador diamante, Itaú Unibanco. Patrocinadores ouro, Banco do Brasil, Petrobras, Governo Federal, Blendon, Bradesco, BTG Pactual e Valor Econômico. Patrocinadores prata, B3, Deloitte, Demarest, MZ Group, NetShowMe, Sando Video Service, The Media Group e Vale. E agradecemos também ao apoio especial do Sescom Barrier, Fitch Ratings, Sumac e Workiva. E, é claro, agradecemos também aos nossos parceiros de mídia, Portal do Acionista e Revista RI. Finalizando, nós agradecemos também ao apoio institucional das seguintes entidades: ABRAP, APMEC Brasil, FACPCS, Ibracom e Ibrademp. E agora, recados antes de nós começarmos. No verso do crachá de vocês, existem 3 QR Codes diferentes. Um deles pode ser usado para que vocês enviem as suas perguntas aos nossos painelistas e participem das discussões. O segundo é usado para acessar a programação do evento. E o terceiro é acessado para avaliar as sessões do nosso evento. A opinião de vocês sobre as sessões é muito importante para que nós possamos aprimorar cada vez mais as próximas edições do nosso evento. Agradecemos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso, por favor, em respeito tanto aos painelistas quanto a vocês, que são do público. E vamos, então, à nossa sessão de abertura. Para participar dessa sessão, eu convido ao palco João Pedro Nascimento, presidente da CVM, por favor. Acho que ele está chegando aqui ao nosso encontro. Eu vou convidar, além dele, a Renata Oliva, presidente do Conselho de Administração do IBRE, por favor. Convido também Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca. E agora sim, convido, então, para a nossa sessão, João Pedro Nascimento, presidente da CVM. Bom dia, tudo bem? Podem se acomodar aqui no palco. E, para iniciar os nossos discursos, eu convido o senhor Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca. Claro. Olá, realmente muito bom dia, muito obrigado pela presença de cada um, Renata, João Pedro. É um grande prazer fazer a abertura neste momento, dar as boas-vindas a cada um de vocês. Claro, em primeiro lugar, quero agradecê-los por estarem aqui, aos nossos parceiros de tantos anos, o IBRE. Luiz, é um grande prazer, uma honra estar aqui. Eu tenho certeza, essa é uma bandeira que vem de várias gerações, eu espero que estejamos todos à altura de continuar carregando. João Pedro, muito obrigado pela presença. A CVM é um agente fundamental no nosso mercado, e a sua presença aqui abrilhanta o nosso evento.
e a todos os palestrantes que decidiram alocar um pouquinho do seu tempo para compartilhar conhecimento, para compartilhar, estabelecer um diálogo. Acho que o dia de hoje é principalmente um espaço onde a gente conversa, ouve, mas principalmente de como a gente muda nossas opiniões e se afirma como um grupo que quer construir um país melhor, que quer construir empresas competitivas. Isso aqui, mais do que um evento, é a construção de uma comunidade que se reconhece, que compartilha valores e que tem uma agenda comum. A verdade, senhoras e senhores, eu não preciso contar isso para vocês, eu acho que apenas aqui, nós vivemos um ambiente extremamente desafiador neste momento. Nós temos um ambiente internacional complexo, com uma guerra comercial em andamento. Nós temos um ambiente ainda mais complexo depois desse final de semana, com riscos de choque de oferta de energia. O Estreito de Hormuz fecha ou não fecha? É a pergunta que acho que todos nós temos na cabeça nesse momento. E cada um de nós aqui terá a responsabilidade de fazer acontecer a relação entre nossas companhias, entre os nossos investidores, as nossas comunidades e as nossas equipes internas. Então, esta comunidade aqui é um elo importantíssimo para como nós guiamos nossas companhias nesse ambiente extremamente desafiador. Nossos temas serão aqui, os temas que nós vamos discutir nesse próximo dia e meio refletem esses grandes desafios que nós temos pela frente, não apenas desafios ruins, mas bons desafios. A gente começa de como a gente constrói um sistema de sustentabilidade, a gente transforma sustentabilidade de um discurso para a prática. E, é claro, cada um de nós aqui está dedicado a discutir e a planejar o que a gente vai fazer com o IFR S1, S2 e, eventualmente, S3, como a gente transforma um discurso para uma prática mensurável. É claro que também vamos falar sobre novas tendências de comunicação, sobre inteligência artificial e de como o nosso mundo, que é falar transmitir as informações das nossas companhias para o mercado e para todas as nossas comunidades afetadas, e, portanto, temos aqui um grande desafio. Eu queria, mais do que o evento, eu acho que vale a pena algumas reflexões rápidas sobre desafios que nós temos nesse momento e que, como comunidade, somos chamados a enfrentar. Em Brasília, nós temos alguns desafios. A partir dessas 2 próximas semanas, nós teremos uma votação importantíssima, que é o que a gente chama de PL 2925, que é o que a gente de Class Actions. Esse é um debate que vem sendo travado com o Ministério da Fazenda há vários anos, na realidade, um desafio muito grande de como a gente garante e, claro, faz um enforcement para quem faz coisas erradas no nosso mercado. Nós enfrentamos algumas crises recentemente e ainda estamos enfrentando o desafio de dar respostas a ela para mostrar que o nosso mercado é rígido. O PL 2925 cria uma nova regra de como administradores, controladores, na verdade, toda a nossa comunidade, quem fizer coisa errada, há uma nova ferramenta sendo discutida e estamos, nesse momento, esperando um parecer do relator, que deve acontecer ainda esta semana, e a discussão no Congresso deve acontecer na semana do dia 7. Esse é um dos temas que eu acho que nós deveríamos debater aqui como comunidade. Nós estamos, neste momento, cada um dos nossos conselhos decidindo sobre o que vai acontecer com o segmento do novo mercado. A Abrasca tomou uma posição muito forte aqui, dizendo que, ressaltando um consenso muito claro que surgiu das companhias, que é o mecanismo de mudança do novo mercado, um segmento importante, que sinaliza a governança, precisa mudar ele também. Então, nossos conselhos todos estarão até o dia 30 votando como devem ser as regras do novo mercado, importantíssimo. Nós temos um desafio enorme sobre como falamos de impostos. Veja só, nós temos hoje uma taxa de juros básica da economia de 15%. Todas as nossas empresas aqui se financiam, na melhor das hipóteses, com 21%, 22%, 23% ao ano, e é muito difícil sobreviver nesse ambiente. Ainda temos aumento de impostos com o decreto do IOF, com uma MP que está em discussão. Essa é uma grande discussão sobre como a sociedade se comporta frente ao Estado. A posição da Abrasca não dá para encher a caixa enquanto as torneiras estiverem abertas. O aumento sucessivo de receitas do Estado deve ser barrado e o Estado deve ser capaz de fazer melhor uso de cada real que a sociedade entrega para ele, porque se é verdade que no mundo há países que têm uma tributação maior do que a nossa, é também verdade que nenhum país tem uma relação
tão ruim entre tanto quanto nós pagamos e nós recebemos em políticas públicas, em serviços públicos. Essa é uma relação péssima. O Brasil é um destaque negativo e, portanto, a discussão de como nós fazemos que as nossas companhias sejam sustentáveis, que elas continuem exercendo o papel de criar a prosperidade para toda a nossa sociedade, agora passa também pela sobrevivência, que significa como a gente diminui o custo de financiamento, como a gente mantém o Estado ou melhora as entregas do Estado. E, é claro, não é só, ainda há os desafios de projetos de lei que criminalizam a atividade de administradores. Há 2 projetos avançando, um na Câmara, um no Senado, são desafios importantes. Os relatores, a gente tem tido, em todos esses casos aqui, uma abertura muito importante para falar com os relatores, mas são todos eles mudanças, para além do contexto internacional, que interferem no dia a dia das nossas companhias e do nosso trabalho de garantir que elas continuem sendo geradoras de prosperidade. Mas há bons ventos também. A gente espera com muita ansiedade. Eu tenho certeza que o João Pedro vai trazer uma informação sobre como a gente vai conseguir incorporar novas e companhias de menor porte no mercado. A gente está muito ansioso com os resultados das discussões regulatórias da CVM. Estamos muito tranquilos da qualidade técnica que isso será feito. Mas estamos muito ansiosos também para começar a trabalhar. E um último tema de bons ventos é o nosso mercado de crédito corporativo, de fato, cresceu muito e tem sido onde a gente tem encontrado a maior parte do financiamento que as nossas companhias precisam. Enfim, trago todos esses temas aqui para dizer, todos nós aqui temos um papel, somos uma comunidade, e este aqui é o momento de, como comunidade, de ouvir, entender as preocupações de cada um de nós, e mais do que nessas discussões que vão ser feitas aqui e ali, é como ali no café, a gente vai discutir. Quero ter a oportunidade de ouvi-los, porque é assim que a gente cria uma comunidade que é capaz de agir e ser um agente transformador em toda a nossa sociedade. Muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigada ao senhor Pablo Cesário. Agora eu convido para suas palavras a senhora Renata Oliva, presidente do Conselho de Administração do IBRE. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação imensa poder abrir esse encontro, que é o 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores, mais uma vez uma parceria junto com a Abrasca, que ano após ano vem reforçando realmente o papel deste fórum, que acaba sendo essencial para o avanço técnico e institucional da nossa área. João Pedro, obrigada mais uma vez. Pablo, mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco, abrindo esse evento. E esse encontro representa muito mais do que uma agenda técnica. Ele simboliza a construção conjunta de caminhos, ideias, soluções, refletindo o amadurecimento contínuo do nosso ecossistema. Reunimos aqui profissionais de relações com investidores, especialistas de mercado, representantes de companhias abertas, fundos de investimento, reguladores e demais agentes comprometidos com o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro. É inspirador ver tantos colegas reunidos, mostrando que seguimos mobilizados, dispostos a refletir e a evoluir juntos diante dos novos desafios da nossa atividade. Quero também fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. Graças à confiança de vocês, conseguimos reunir e construir este ambiente plural com uma programação abrangente e de alto nível técnico. Obrigada por acreditarem na importância do nosso trabalho e por contribuírem de forma tão concreta para o fortalecimento da nossa profissão. Graças à confiança de vocês, estamos aqui mais esse ano. E sabemos que as relações entre as companhias e seus públicos estratégicos estão passando por uma mudança estrutural. E os profissionais de RI, neste caso, assumem um papel cada vez mais central e estratégico. Acabamos sendo protagonistas de toda essa mudança. Nos últimos anos, acompanhamos transformações significativas no ambiente regulatório, nas expectativas dos investidores, na busca por transparência e na integração de temas como sustentabilidade, governança e digitalização
das rotinas corporativas. A atuação de RI deixou de ser uma função de suporte para se tornar um eixo fundamental na construção de valor e reputação das companhias. E é com base nesse contexto que esse encontro foi pensado, para refletir não apenas os desafios atuais, mas também antecipar movimentos que já começam a redesenhar o futuro da nossa atuação. Ao longo destes 2 dias, discutiremos temas como o financiamento das companhias, o fortalecimento do mercado de capitais, o uso de inteligência artificial e dados na prática do RI, a construção de narrativas alinhadas com as demandas sociais e ambientais e os caminhos para a internacionalização das empresas através da dupla listagem. Também teremos espaço para refletir sobre a criação de valor a partir do RI, os desafios na agenda ESG e o cenário macroeconômico que nos cerca. Mais do que nunca, esse é um tema que está em ebulição, a gente sabe o que aconteceu desde os últimos 48 horas, então é um fato também que o RI cada vez mais precisa se preparar como posicionar suas empresas diante de tantas mudanças que a gente tem sentido. Um dos grandes destaques dessa edição são as mesas redondas simultâneas, uma proposta inovadora que estimula o diálogo em pequenos grupos e que permitirá o aprofundamento em temas centrais da nossa rotina. Relacionamento com investidores institucionais e pessoas físicas, avaliação das áreas de RI, relatórios, governança, formadores de mercado, entre tantos outros temas. Aproveitem estas mesas redondas simultâneas para realmente se aprofundarem e discutirem de uma maneira menor o dia a dia e os problemas que cada um, como profissional de RI, acaba enfrentando no seu dia a dia. Acaba sendo uma oportunidade riquíssima para a troca de experiências e construção coletiva de conhecimento. Temos pela frente uma agenda ampla, concreta, que conecta tendências recentes com questões já consolidadas na prática das companhias e nos convida a repensar as nossas abordagens. E, nesse contexto, aproveito para anunciar, com grande entusiasmo, a abertura oficial das inscrições para a 8ª edição do programa de mentoring, que, a partir de hoje até o dia 6 de junho, todos os associados poderão se inscrever tanto como mentores quanto mentorados. Acaba sendo uma oportunidade única para os profissionais da área receberem aconselhamento personalizado, baseados em experiências reais e no conhecimento consolidado dos mentores. Líderes que vivenciam os desafios e as transformações do nosso mercado. Essa iniciativa reforça o compromisso do IBRE com o desenvolvimento contínuo da nossa comunidade e gera valor aos associados, ao promover conexões significativas, crescimento profissional e fortalecimento da atuação em relações com investidores. Mais do que nunca, o IBRE acredita no poder de transformação qualificada, na construção colaborativa e na valorização contínua da nossa profissão. E esse encontro acaba sendo uma expressão viva desse compromisso. Desejo que cada momento destes 2 dias possa gerar inspiração, provocar reflexões e trazer ideias práticas para o dia a dia de vocês. E que saiamos daqui como profissionais ainda mais fortalecidos. Muito obrigada e um excelente evento para todos nós. Muito obrigada, a senhora Renata Oliva, pelas palavras. E agora convidamos o Dr. João Pedro Nascimento, presidente da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, para o seu discurso, por favor. Bom, primeiro, bom dia para todas e para todos. Tinha preparado um discurso escrito aqui, mas eu não vou perder a oportunidade de reagir um pouco às falas que foram feitas antes de mim. E eu vou... Primeiro, queria começar exaltando esse fórum aqui, que, mais uma vez, eu tenho a oportunidade de promover aqui a abertura desse encontro internacional de relações com investidores e mercados de capitais. Queria agradecer ao IBRE e à Brasca pelo convite, pela consideração.
Esse evento ele já se tornou assim, um marco tradicional no calendário corporativo. É provavelmente o principal fórum de engajamento no segmento das companhias abertas ligado ao mercado de capitais. E a gente acaba aqui tendo a oportunidade de falar de várias pautas e tendências em relação ao que já se fez e o que precisa ser feito no que se refere às companhias abertas. Eu tenho uma frase de efeito que eu costumo dizer de que o mercado de capitais ele é um mercado de muitas oportunidades. E é assim que a gente tem que enxergar esse ambiente. O mercado de capitais é o principal mecanismo de coordenação de recursos financeiros do mundo, aqui no Brasil e em todos os países que têm um mercado de capitais que não foi exportado para o exterior. A função econômica essencial do nosso mercado de capitais é de conectar os tomadores e os poupadores. Quando ele funciona dessa maneira, ele promove, aí, por meio da mediação, da emissão pública de valores imobiliários, um esforço de captação de recursos disponíveis ao público em geral. Quando você tem um mercado de capitais funcionando de maneira eficiente, você observa um efeito imediato nos indicadores econômicos daquela região, daquele país. Isso tem um efeito prático na disponibilização de capital, na redução do custo de capital, na geração de emprego e renda. Todas as vezes em que o mercado de capitais vive um momento de prosperidade, a economia daquele local também vive aquele momento de prosperidade. E o reflexo mais imediato disso, tradicionalmente, acontece nas companhias abertas, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que no Brasil a gente tem aproximadamente 420 companhias abertas com ações listadas na B3. Só que na CVM a gente tem ali mais ou menos, eu não tenho esse número de cabeça, mas umas 620, 630 companhias registradas nas categorias A e B, o que nos faz refletir sobre a existência desse distanciamento entre a quantidade de companhias registradas na CVM e a quantidade de companhias com ações efetivamente listadas na B3. O que nos traz a percepção, com base em indicadores econômicos, de que existe uma quantidade expressiva de companhias abertas, aguardando o momento adequado para realizar a sua oferta pública inicial de ações, fazer o seu IPO. Então, a gente está lidando com um contexto macroeconômico desafiador, como os meus colegas aqui anteciparam, seja por conta de questões externas, seja por conta de questões internas. O mercado de capitais, como o próprio Pablo antecipou, continua desempenhando a sua função econômica essencial, porque, por meio dos títulos dos créditos corporativos, ele está, sim, aproximando os poupadores dos tomadores. As companhias abertas continuam sendo fundamentais nesse momento. E aqui eu queria aproveitar esse contexto, com uma plateia altamente qualificada e também representantes da imprensa, para falar de um tripé no qual a CVM está trabalhando para reforçar e para trazer mais ainda a pequena e média empresa para dentro do mercado de capitais. Esse é um esforço global. No mundo, a gente fala de companhias em estágio de crescimento, é uma terminologia que a IOSCO usa. A IOSCO é a organização internacional que reúne todas as CVMs e reguladores de capitais do mundo. A gente fala também muito em pequenas e médias empresas, que são as PMEs ou SMEs em inglês. E aqui no Brasil a gente tem um tripé importante se formando, né? O primeiro é o Fácil, que agora a gente está ali nos finalmente, a expectativa é de fato editar isso aí nos próximos 30 dias. É um corajoso movimento regulatório para a gente ter um programa específico para pequenas e médias empresas acessarem o mercado de capitais. Pequenas e médias empresas, assim compreendidas, como aquelas que têm um faturamento bruto anual de até 500 milhões de reais. Então, a gente teve uma margem relativamente ampla para poder trabalhar isso. Esse é um dos alicerces fundamentais desse tripé. E tem dois outros conjuntos de regras que, bem trabalhados, também auxiliam nesse esforço de promover uma aproximação das pequenas e médias empresas com o mercado de capitais. A segunda perna do tripé é a reforma da regra do FIP. O FIP, muitas vezes, funcionou como veículo por meio do qual a gente trouxe a indústria de private equity e venture capital para dentro do mercado de capitais, e ele também tem uma capacidade de promover uma primeira experimentação de como é ser uma companhia vinculada ao mercado de capitais, sem que você coloque a própria companhia vestida de todas as obrigações de governança,
porque essas se colocam no fundo com administração profissional, gestão profissional e fazendo ali um acompanhamento inteligente naquilo que a gente chama de smart money das companhias ainda fechadas que estão no estágio ali de se prepararem para, no futuro próximo, virarem companhias abertas. Para fechar o tripé, a Resolução 88, que fala do crowdfunding, também está sujeita a algumas melhorias e ela acaba funcionando como um mecanismo também facilitado para ofertas de dívida e de participação por meio das plataformas que a gente chama de plataformas de crowdfunding. Qual é a mensagem central? A mensagem central é que o mercado de capitais ele é cheio de oportunidades. Quando uma janela se fecha numa determinada questão, abre-se outra. O exemplo concreto é essa fala do Pablo sobre esse momento mais desafiador para os IPOs, que também trouxe oportunidades no crédito corporativo. Só pegar minha água ali. Estava com a boca seca. Então, oportunidades, esse tripé que é fundamental. Queria pedir a atenção de vocês em relação a essa cesta de iniciativas que a gente está trazendo para as pequenas e médias empresas, que tem como carro-chefe, a locomotiva disso tudo, o Fácil, que é esse programa com descontos regulatórios bem relevantes para as pequenas e médias empresas. Mas, já que eu estou aqui falando para o segmento das companhias abertas, eu não podia perder a oportunidade de falar de duas outras questões relevantes. A primeira delas é que a gente está vivendo, esse ano, o primeiro ciclo completo da vigência da nova regra de assembleias, né? As AGOs de 2025 ensinaram muitas coisas para todos nós, e eu imagino que para as senhoras e para os senhores que estão vinculados diretamente aos departamentos de RI, as lições devem ter sido ainda maiores do que a do regulador, né? Coisas que eu queria que nós refletíssemos. Uma nova regra que promove um maior engajamento, que faz com que as assembleias tenham cada vez mais a representação da pluralidade dos acionistas naquilo que a gente chama de engajamento. Há 10 anos atrás, quando a gente ainda não tinha feito as mudanças legislativas e regulatórias do voto à distância e das assembleias digitais e híbridas, a gente, nos contextos desses conclaves corporativos, a gente observava assim, uma predominância, quase que uma soberania do acionista controlador. Isso não é mais a realidade. Hoje em dia, a gente percebe um mercado cada vez mais inclusivo, cada vez mais sustentável, cada vez mais plural, inclusive dentro das Assembleias Gerais, que passam a refletir essa visão de todo. Nesse sentido, mudam-se algumas estratégias para escolher conselheiro de administração, para escolher conselheiro fiscal, para barrar determinadas propostas da administração, e esse é um mundo novo com o qual o Brasil aprendeu a conviver. Para fechar, o meu segundo ponto de atenção em relação às companhias abertas era que uma provocação que eu, com a devida humildade, chamo de um pedido. A gente tem uma consulta pública em aberto para revisar a Resolução 44, para tentar trazer mais concretude para um conceito que é, sim, muito difícil, que é a distinção do fato relevante para o comunicado ao mercado. Pela primeira vez, a CVM se propõe a fazer uma definição do que é o comunicado ao mercado. A definição de fato relevante já consta da regra há muitos e muitos anos. E a gente, além de tudo, agora traz uma lista exemplificativa de situações nas quais nós estaríamos lidando com comunicados ao mercado. Em paralelo a isso, a CVM traz também uma atenção, uma maior clareza naquelas situações em que um determinado acionista vai comprando a aquisição de participação relevante na companhia e não indica se ele tem interesse em interferir na administração ou no controle da companhia. A Resolução 44 tem muitas novidades, ela promove um melhor diálogo também da regra com outras mudanças regulatórias recentes, e eu tenho certeza que o resultado final será melhor se nós contarmos com a colaboração de todas e todos vocês. Então, eu me despeço aqui, até porque os meus minutos acabaram de se expirar aqui, agradecendo à Abrasca e ao IBRE pela oportunidade, valorizando o que já foi feito, especialmente nessa temática das pequenas e médias empresas. Um mercado de capitais mais profundo é aquele que tem não apenas as macroempresas, mas também as pequenas e médias empresas, e a gente está trabalhando para isso. Valorizar o esforço que o mercado de capitais tem de se manter ativo nesse momento de dificuldades
e fazendo isso por meio do crédito corporativo, e agradecer o apoio indispensável de cada uma das senhoras e dos senhores que estão aqui, porque a CVM não trabalha sozinha, ela trabalha junto com o mercado. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada ao senhor João Pedro Nascimento pelo discurso de abertura. Eu gostaria de convidá-lo, senhor João Pedro, a se acomodar na plateia, continuar aproveitando aqui o nosso evento, e peço para a senhora Renata e o senhor Pablo permanecerem aqui para a próxima ação que nós teremos aqui no nosso palco. Por favor. Para se juntar, então, ao senhor Pablo e à senhora Renata, eu gostaria de convidar agora o senhor Luiz Roberto Cardoso, diretor-presidente do IBRE. Bom, antes de iniciarmos o primeiro painel aqui da nossa agenda, nós teremos uma simbólica e merecida homenagem ao senhor Rodrigo Lopes da Luz, que nos deixou esse ano. Eu vou pedir, então, para que eles se posicionem e, para receber a homenagem em nome de todos os familiares do senhor Rodrigo, eu gostaria agora de convidar ao palco a senhora Paula Barum Macedo, por favor. Vamos, então, à entrega da homenagem, por favor. Pode se posicionar para a foto também, por favor. Muito bem. Eu vou passar primeiro a palavra ao senhor Luiz Roberto e, em seguida, eu passo a palavra para você, Paula. Obrigada. Pessoal, bom dia. É um prazer ver mais uma vez o auditório lotado. Só que falta um espaço aí muito importante, que é do nosso amigo Rodrigo. E, para falar sobre o Rodrigo, eu pensei, vou fazer um discurso, vou escrever algumas etapas. Não, está tudo na nossa cabeça, a participação dele, a cabeça dos nossos amigos, todos os colegas dele. E pensei, vamos dar um resumo do que foi o legado que o Rodrigo Luz nos deixou em termos de relações com investidores e mercado de capitais. Eu começo há 17, quase 18 anos atrás, quando o Rodrigo ligou para o IBRE perguntando sobre relações com investidores, porque ele estava sendo convidado para assumir a área de relações com investidores da Eternit naquela época. Ele vinha de contabilidade, de questões tributárias, de auditoria, de controladoria, e queria aprender tudo sobre RI e se aproximar dos profissionais de RI para conhecer as melhores práticas que nós tínhamos. Por sorte, fui eu que conversei com ele nesse primeiro contato, e por felicidade, e, a partir daí, ele começou a participar do Instituto, participando de comissões, coordenando comissões, passou para a diretoria. Na diretoria, passou a diretor-presidente do IBRE. Depois de diretor-presidente do IBRE, ele foi eleito diversas vezes, 3 gestões, como conselheiro de administração, e, atualmente, era membro do nosso Conselho Fiscal. Nos pegou de surpresa a perda do nosso amigo Rodrigo, mas eu quero deixar assim, marcado esse legado que ele deixou dentro de relações com investidores dentro do IBRE. Além disso, alguns assuntos, alguns projetos que ele tocou aqui, só para citar, nós temos o programa de mentoring, que a Renata agora anunciou como abertura das inscrições, o nosso 8º programa. Ele foi o idealizador e ele foi o coordenador desse programa durante 6 turmas seguidas. Ele também foi o idealizador da Semana do RI, que nós vamos ter agora em novembro, mais uma rodada, Semana do RI. Ele participou como representante nosso no Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, é nosso representante direto. Ele também, a par disso, ele tem a vida acadêmica dele como professor
dos alunos de pós-graduação da FECAP, que foi a origem e a formação dele. Nós estamos até aqui com a presença do reitor da FECAP, homenageando também o Rodrigo. Então, a passagem, o desempenho, o legado dele que ele deixou é inesquecível para todos nós. E eu queria deixar bem claro o seguinte: isso é espetacular, está marcado na história do IBRE, na história de relações com investidores e mercado de capitais. Mas o que nós estamos sentindo falta é o Rodrigo Luz amigo, o Rodrigo Luz modesto, humilde, um cara de contribuir com todos, sempre tratando dos assuntos dentro do Instituto com a transparência, ética, responsabilidade e, principalmente, modéstia e humildade que ele sempre carregou com ele. Sempre disposto a ensinar outras pessoas, foi responsável por muitas orientações de muitos RIs que a gente tem aqui. Isso é o que a gente mais sente falta do nosso amigo Rodrigo Luz. Dessa parte, a gente, do legado que ele deixou, tudo, mas o que a gente realmente continua aqui sentindo falta é eu vou lembrando também de alguns fatos. Ele também participou ativamente no registro da profissão de relações com investidores, na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. Foi um processo que demorou quase de 2 a 3 anos, e ele foi um dos incentivadores e levou até o final, com pleno êxito, para a profissão de relações com investidores. Bom, dito isso, tudo que eu falei, eu queria só terminar citando 2 palavras que ele usava constantemente com os interlocutores, com os amigos, que vão lembrar muito. Ele usava muito a palavra "com certeza". Com certeza. Você apresentava um projeto e ele falava: não, com certeza nós vamos participar, com certeza vai sair, com certeza vai melhorar. Ele era construtor, ele não era destruidor, ele era um construtor com a melhor forma possível de participação em todos os projetos. Então, com essas palavras, com certeza ele deixou um legado inigualável aqui no nosso Instituto, para toda a história, para o mercado de capitais, para a Brasca, e também, com certeza, estamos sentindo muito a sua falta hoje aqui e sempre daqui em diante. Eu queria dizer, assim, muito obrigado, Rodrigo Luz, e eu queria passar agora a palavra para a Renata, que vai complementar aí a homenagem. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu acho que você resumiu bem quem foi o Rodrigo Luz no âmbito aqui de relações com investidores, como executivo em tantas outras áreas que ele trabalhou. É difícil para a gente falar, né? Porque o Rodrigo, além de ser um executivo exemplar, colaborativo, ele era um amigo, em que ele pegava na mão de cada profissional, em que eu tenho certeza aqui que muitos tiveram contato com ele, e impulsionava a carreira de cada um, no sentido de que essa questão de "com certeza vai dar certo", ele pegava na tua mão e falava: "com certeza vai dar certo, vamos lá, eu te ajudo", e, no final, tudo dava certo. Então, a gente perde um amigo, um profissional brilhante, que acabou nos pegando de surpresa agora em maio desse ano. Eu não vou me estender aqui nas palavras, eu queria agradecer, Rodrigo, pelo período que você esteve aqui conosco, os sentimentos à família por essa perda que não tem nem o que falar. E obrigado mais uma vez, a gente sente falta de você, mas o teu legado aqui realmente é indiscutível o quanto permanecerá. O programa de mentoring, a Semana do RI, que são questões que você mesmo construiu, e de onde você estiver nos escutando, saiba o quanto que foi importante a tua atuação aqui conosco nesse dia a dia. E obrigado mais uma vez. E não tem muito o que falar, né, Paula? Você recebe essa homenagem aqui pelo tempo que trabalharam tanto tempo juntos assim na Eternit, e fica aqui as nossas saudades. Bom dia a todos. Eu venho numa missão aqui muito difícil,
Em nome da família do Rodrigo, a Andriele, sua esposa, a Luísa, eu gostaria de agradecer essa homenagem tão especial de todos. O Rodrigo, ele era uma pessoa incrível, como Luísa, Renata trouxeram, um grande amigo, né? Ele como grande incentivador e uma pessoa que acreditava na construção. Um dos motivos de eu estar aqui hoje foi ele quem me incentivou, quem me apresentou a área de RI, quem me incentivou a crescer nessa carreira. E, com certeza, ele foi um profissional que deixou grandes marcas, né, em todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Então, muito obrigada pelo carinho e por essa lembrança tão significativa. Tá? Com certeza, a família precisa desse apoio e a gente vai repassar toda a mensagem para eles. Obrigada. E aqui a gente deixa uma placa que vai ser encaminhada para a família, em que fala: Abrás Caibre, homenageia um amigo e profissional, Rodrigo Lopes da Luz, um jovem profissional brilhante, cuja competência, dedicação e generosidade marcam profundamente os que conviveram com ele. Rodrigo contribuiu de forma extraordinária para a área de relações com investidores e de ESG, elevando padrões, inspirando colegas e construindo pontes com integridade e paixão. Sua partida precoce deixa um grande vazio, mas o seu legado vive nas conquistas e nas pessoas que ele tocou, com eterna gratidão e saudade.